Olá, meus queridos alunos, seja bem-vindo a mais uma aula de informática. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da Microsoft Office Word 2016. Pois bem, pessoal, se essa aula te interessa, me acompanhe. Então, na continuidade da aula, nós iremos estudar agora sobre criptografar com senha. Criptografar com senhas, nesse padrão, o usuário pode proteger seu documento com uma senha. Assim, caso alguém queira acessar o documento, será necessário inserir a mesma senha. Isso é espetacular, isso é de extrema importância para o conhecimento de vocês, isso é de extrema importância para o usuário. Essa opção, ela te dá a permissão de você criptografar o seu arquivo, criptografar o seu trabalho para que outras pessoas não venham acessar, ok? Veja a observação da própria Microsoft em relação a essa opção. Então, como criptografar um arquivo? O primeiro passo é óbvio, você precisa de um arquivo, você precisa de um trabalho. Vamos fazer na prática? Eu cliquei aqui na pasta documentos, né? Na pasta documentos eu tenho meus planos de aula. Como eu já falei para vocês, para abrir uma pasta vocês precisam dar 2 cliques ou um clique e depois um enter. Eu vou fazer diferente, eu vou dar um clique para marcar e pressionar a tecla Enter, para que vocês possam entender que existe mais de uma opção para abrir uma pasta, mais de uma opção para abrir um arquivo. E as opções são dando 2 cliques ou um clique e um Enter. Aqui nos meus planos de aula eu tenho os planos de todas as turmas, né? Sexto A até o 9º ano. Eu vou clicar aqui na pasta Aula de Informática 9º ano. Dessa vez dando 2 cliques. Pois bem, pessoal, nós vamos criptografar um arquivo. Eu vou pegar aqui uma apostila Windows 10. Como vocês observem, ela está em formato PDF. E o que é interessante, que o Microsoft Word 2016, ela te dá a possibilidade de você abrir um arquivo em PDF no Word. Para que você possa fazer isso, você precisa converter. Pois vamos aprender? Então, eu clico com o botão direito do mouse, né? E aí eu tenho abrir com. E eu tenho algumas possibilidades, né? Eu vou clicar no Word 2016. Observe que o arquivo em PDF ele vai ser convertido para o Word. Lembrando que o arquivo em PDF ele vai ser mantido o original, certo? Você está criando, é como se vocês estivessem criando uma nova cópia, um novo arquivo. Você vai ter o arquivo Word, mas o arquivo em PDF vai permanecer original, tá bom? Então aqui, a Microsoft ela já gerou uma informação, né, para que vocês possam entender.
Agora o Word converterá o PDF para um documento do Word editável. Isso pode demorar um pouco. O documento do Word resultante será otimizado para permitir que você edite o texto e, portanto, pode não parecer exatamente com o PDF original, especialmente se o arquivo original contiver muitos elementos gráficos. Essa informação ela é importante. Por quê, professor? Então, a partir do momento que você abre um arquivo em PDF e vai converter para o Word, para o editor de texto Word, é preciso que vocês entendam que esse arquivo ele vai ser aberto, mas possa ser que seja alterado, principalmente se tiver algumas imagens, principalmente se tiver alguns elementos gráficos. Entende? Então vamos dar um OK. Eu já entendi a mensagem, vou clicar em OK e vou aguardar o sistema converter essa apostila, converter esse arquivo para o editor de texto, o Word. Ótimo, show de bola. Aqui eu tenho a minha apostila do Windows 10, né? Ele foi aberto pelo Microsoft Word. Como eu falei, o arquivo original, que é em PDF, ele permanece, certo? Você pode salvar este arquivo, mas o que está em PDF vai manter o seu formato original, tá bom? Então, o que é que vamos fazer com este arquivo? Nós vamos criptografar com senha. Nós vamos colocar uma senha. Qual o passo a passo? Então, na barra de menu, nós temos a opção arquivo, né? E eu clico em arquivo. O Microsoft Word, ele me coloca nessa página, né? E eu tenho as informações. E se eu vou criptografar esse arquivo com senha, eu vou clicar onde? Proteger documento. Quando eu clicar em proteger documento, ele vai me listar em uma janela com as opções que me permite fazer essa proteção. Eu vou clicar em criptografar com senha. Quando eu clicar em criptografar com senha, vai abrir esta janela, me autorizando a colocar uma senha, certo? E eu vou colocar aqui uma senha. Clica em OK. O sistema pede para me repetir essa senha para que o usuário tenha consciência, tenha certeza que realmente é esta senha. Cliquei em OK. E se vocês observar, ó, a barra proteger documento, ela já mudou a configuração, ou melhor, mudou a cor. Mudou por quê? Está dizendo que uma senha é necessária para abrir este documento. Ou seja, se eu for abrir este documento, eu só vou conseguir se eu digitar a senha. O Microsoft Word, ele me dá uma possibilidade de fazer uma leitura para que realmente eu tenha certeza, convicção do que está acontecendo. E a informação quer salvar as alterações feitas em apostila Windows 10? Então eu vou dizer que sim. Eu dizendo que sim, eu vou clicar em salvar.
Quando eu clicar em salvar, vai abrir esta janela, certo? E aí eu vou ter a oportunidade de gerar uma identidade para esse arquivo. Não é necessário eu deixar a apostila Windows 10. Caso eu queira, não tem nenhum problema, é só clicar em salvar. Vamos fazer só uma pequena alteração. Aqui está a apostila Windows 10, eu vou acrescentar para estudo, certo? Eu vou colocar na mesma pasta que está a outra apostila, planos de aula, né? Aula de informática nono ano. E agora é só clicar em salvar. O meu arquivo está salvo e protegido. Deixa eu fechar aqui para a gente abrir e entender melhor. Veja só, eu vou clicar aqui na pasta e eu vou clicar aqui em documentos, planos de aula, vou dar um clique e um enter, né? Mas vocês já sabem que para abrir uma pasta ou um arquivo, eu tenho duas possibilidades. Eu dando 2 cliques consecutivos, a pasta abre, ou se eu der um clique e depois um enter, a pasta também abre. Eu vou fazer o que? Eu vou dar 2 cliques, aonde? Aula de informática nono ano. Pronto. Olha só, pessoal. Vamos observar. Eu tenho aqui a apostila Windows 10 em PDF, que é o formato original. Ele permanece o formato original, e eu tenho o arquivo salvo com senha do Word, que eu fiz aquela pequena alteração, né? Só para a gente entender. Ó. Apostila Windows 10 para estudo. Quando eu der 2 cliques, o que é que vai acontecer? Vai abrir uma janela pedindo para mim colocar uma senha. Então, o que é que acontece? Por que que isso é importante? Digamos que eu trabalho numa determinada empresa que outras pessoas têm acesso ao mesmo computador. Então, se eu quero proteger os meus arquivos para que outras pessoas não venham acessar, para que aqueles curiosos não venham acessar, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar uma senha. Feito isso, o meu trabalho, o meu arquivo está salvo. Eu vou abrir por quê? Claro, é óbvio, eu tenho a senha, né? É só dar um OK. Aqui está o nosso arquivo. Aqui está o meu trabalho protegido com senha. Restringir edição. Aí é uma outra maneira de proteção. Vamos entender essa outra possibilidade? Restringir edição é essa opção que permite controlar tipos de alterações que outros podem fazer no seu arquivo. Ao habilitá-la, o usuário pode, então, configurar quais partes do documento e tipo de alterações serão restringidos. Então, essa opção aí também ela é muito importante. Ela é muito bacana, porque ela restringe o seu trabalho. Digamos que eu deixe o meu trabalho sem senha, outras pessoas vão acessar, mas tem parte desse trabalho que eu quero restringir, que eu quero que outras pessoas não alterem. Então, como se faz? Vamos fazer na prática. Pois bem,
Vamos pegar já esse arquivo, que ele já está aberto, né? Eu vou clicar em arquivo, né? Se vocês observar, aqui já está dizendo que esse arquivo está protegido com senha, né? Você não vai poder abrir ele, a não ser que você não tenha acesso. Então, o que é que a gente vai fazer nesta opção? A gente vai restringir edição, certo? Então, eu vou clicar em proteger documento, né? E eu vou restringir edição. O sistema me direcionou aqui para a área de edição do Word, e aqui ele me dá as possibilidades de restringir. Eu tenho aqui a primeira opção: restrições de formatação, restrições de edição. Então, eu vou aqui, só para base de conhecimento, vamos restringir a formatação. Eu vou clicar aqui, ó. Eu estou autorizando a restringir a formatação. E a terceira opção diz aplicar proteção. Você tem certeza? Se eu tenho certeza, eu vou dizer que sim. Então, se eu tenho certeza, o sistema, para garantir mesmo que você realmente quer fazer essa alteração, você vai colocar uma senha, ó. Ótimo, pronto. O seu trabalho, ele já está protegido. Qual foi o tipo de proteção que a gente fez nesse trabalho? Ó, se vocês observar, essa parte aqui é o que chamamos de barra de formatação. Você não vai fazer nenhuma alteração aqui, ó. Tipo, colocar um negrito, um itálico, um sublinhado, ou mudar o tipo da letra, o tamanho da fonte, nem centralizar, nem alinhar à esquerda, nem alinhar à direita. Por quê? Porque você restringiu esta opção, certo? Vamos fechar. Salvar as alterações. Restringir acessos. Restringir acessos, com esta opção, o usuário pode conceder acesso ao documento para outras pessoas. Ao impedi-las de editar, copiar ou imprimir um documento. Então, pessoal, essa é mais uma proteção que o Microsoft Word te dá como possibilidade, né? Ele dá a opção de você impedir que outras pessoas editem o seu trabalho, ou faça cópia, ou até mesmo imprimir. Adicionar uma assinatura digital. Antes da gente entender sobre adicionar uma assinatura digital, deixa eu voltar um pouco aqui. Vamos entender a questão de restringir acesso. Deixa eu abrir aqui o documento. A senha, né? Que ele está protegido, foi o arquivo que a gente fez, né? A proteção. E aqui a gente vai entender o que? Restringir acesso. Eu vou clicar em arquivos, né? E aqui eu tenho proteger documento. Quando eu clicar, ó, restringir
acesso. Conceda acesso às pessoas e às impressas de editar, copiar ou imprimir. Nessa opção aí você vai impedir que as pessoas façam cópia, edite e também imprima o seu arquivo, imprima o seu trabalho, tá certo? Não vamos fazer na prática porque o meu notebook eu não tenho nenhuma impressora adicionada, então seria interessante que tivesse aqui uma impressora. Mas o importante é que vocês entendam esta opção. Restringir acesso, ele concede o acesso às pessoas de editar, copiar ou imprimir. Como é que faz essa proteção? Adicionar uma assinatura digital, o autor pode garantir a integridade do documento adicionando uma assinatura digital invisível. Para usufruir desse recurso, primeiramente terá que comprar uma assinatura digital do órgão que trabalha com seu fornecimento para então poder usá-la em seu documento em cartório. Ela terá valor legal, portanto pode ser usada em procurações e documentos legais, garantida a integridade, o não repúdio e a autenticidade do documento. Equivale a uma assinatura reconhecida em cartório. Ela tem a mesma validade daquela assinatura em cartório. Tipo, você quer levar um documento para o cartório, então essa assinatura aí ela tem a mesma validade, certo? Se vocês observar, é o mesmo percurso, ó. Eu clico aqui em arquivo, ó, informações, proteger documento. Então, só para reforçar, uma assinatura digital, o autor pode garantir a integridade do documento adicionando uma assinatura digital invisível. E para a base de conhecimento, reforço, vocês precisam entender que para usufruir desse recurso, primeiramente terá que comprar uma assinatura digital do órgão que trabalha com seu fornecimento para então poder usá-la em seu documento em cartório. Ok, pessoal, então essa foi a nossa aula de informática. Eu espero que vocês tenham gostado. E lembrando, isto é uma videoaula. Vocês podem assistir quantas vezes forem necessário.